Mas eu queria compartilhar com os irmãos algo que tem falado ao meu coração durante muitos anos. E as pessoas sempre me perguntam sobre isso. Como é essa questão de ser chamado, né? Como é que você responde a um chamado? Como é que isso funciona para cada um de nós? E eu começo fazendo uma pergunta. Quão importante é o seu nome? O quanto é importante o seu nome para você? É algo que nós ganhamos, muitos de nós ganham nomes antes de nascer, né? Eu acho que na nossa cultura é antes de nascer. Na cultura judaica é no 8º dia, né? Depois da circuncisão. Mas a gente dá o nome para os filhos antes deles nascerem. Então, antes de nós nascermos, nós já temos um nome. Então, isso já é algo muito importante. A irmã está grávida, né? Então já deve ter um nome já escolhendo aí, né? Então é um bom exemplo ver isso. Mas sempre é algo que eu me pergunto, né? O quanto é importante isso, o nome, quanta diferença ele faz. E eu usei de manhã uma ilustração do meu nome. Né? Meu nome é Everton, mas é com H-E-W-E-R-T-O-N. Complicado para escrever, né? No começo era bem difícil, as pessoas sempre escreviam errado. Até hoje ainda acontece. Com E, sem o H, com W, ou sem o W, com M no final. Sempre. E eu aprendi a conviver com isso, não me causa nenhum tipo de constrangimento, nada. Eu até acho legal. Puxa, escreveu diferente agora. Weverton. Ficou interessante. Mas sabe o que, em contrapartida, o que me deixa muito feliz? É quando alguém escreve o meu nome corretamente. É incrível. Eu olho assim, né? Às vezes eu leio. O Lucas fez isso esses dias. Escreveu Everton certinho. Eu falei, puxa, esse cara me ama. Acho que ele sabe certinho o meu nome, né? Cada letra sem errar nada. E é tão gostoso isso, né? Como é importante. Não sei quantos tem um nome assim como o meu. Assim, complicadinho. Aletheia. Vocês sabem soletrar Aletheia? É com H, né, Aletheia? Olha aí. Sem o I. Sem acento. Ó, Ricardo sabe mais. O Ricardo confundiu tanto que ele resolveu chamar só de Ale. Para não se complicar tanto. Estratégia, né? Então, aqui eu acho que no Sul, a maior complicação é com os sobrenomes, né? Uns são alemães, outros ucranianos, poloneses, italianos. Então, o sobrenome é confuso. Sempre alguém escreve o nome de vocês. Você tem que, principalmente no telefone, você tem que soletrar o seu nome, não é verdade? É complicado, né? Lebedenko, né? É com K ou com C? Toda vez me perguntam isso quando eu vou escrever o nome do pastor. Mas o nosso nome é importante. Então, nossa, isso traz uma felicidade. Mas você já pensou o quanto é gratificante e o quanto é impressionante, e me falta adjetivos, quando você ouve Deus chamar o seu nome. Te chamar pelo nome. E como isso é importante, né? Quando Deus lembra o nosso nome. Quando Ele fala Ricardo, quando Ele fala Wagner, quando Ele fala Lucas, quando Ele fala Pamela, com tanta propriedade, né? E com uma intimidade tão grande. Você experimentou isso? Quando me perguntam assim, e me fizeram essa pergunta quando eu saí daqui, e me fazem essa pergunta lá. Quando eu saí daqui, me perguntaram assim, como é que você respondeu a isso? Como é que você chegou a essa decisão? Por que você vai deixar Curitiba? Não deu certo aqui? Eu já ouvi de tudo. Eu falei, não deu muito certo. Eu amo a minha igreja, eu amo com quem eu trabalho. É maravilhoso. A minha esposa ama o trabalho dela. O meu filho nasceu aqui. Num país com tantos problemas, com tantas dificuldades. Nós moramos, eu falo assim, né? Mas vocês moram numa cidade que ainda é bom de se morar. Onde, fora daqui, você fala assim, para onde você vai? Eu vou para Curitiba. E as pessoas falam, poxa, que legal, eu sempre sonhei. Não só conhecer, mas morar em Curitiba. Eu ouço isso no norte sempre.
Então, aqui eu ouço assim, por que você vai sair daqui se está tão bom? Se aqui você está servindo ao Senhor, tanto quanto em qualquer outro lugar. Para alguns amigos seria até melhor eu estar aqui, como o Roberto diz, né? Seria bom ter você aqui. Tá bom, Deus te levou para lá, mas eu queria você aqui. Seria bom ter você aqui do meu lado e tudo caminhando juntos. É maravilhoso ouvir isso também. Mas sempre me pergunto, e chegando lá, a pergunta não muda. As pessoas chegam para mim e perguntam, por que você saiu de Curitiba? Não deu certo o ministério lá? Eu não falei, não, deu muito certo, estava maravilhoso. Então por que você saiu? Porque Deus chamou meu nome. Porque Deus lembrou do meu nome. Em vários aspectos, várias situações, Deus lembrou do meu nome. E isso foi impactante para a minha vida. E isso se tornou maior do que o meu bem-estar, maior do que a minha felicidade, maior do que a minha segurança, tanto financeira quanto saúde. Eu entendi a importância de Deus lembrar do meu nome. Então, se eu for falar de chamado, de missões, eu podia fazer todo tipo de apelo para você, para ir para o campo. Todo tipo, nenhum ia funcionar. A minha esperança é que um dia você entenda que Deus lembra também do seu nome. Que Deus te conhece. Que quando nós dizemos aqui, Deus tem um plano para a sua vida, não é balela, não é algo fictício, não é força de expressão, né, Ricardo? Deus tem um plano para a sua vida. E Ele é maravilhoso. Então você precisa entender o significado disso, a importância que isso tem. E eu queria relatar uma situação para um homem da Bíblia, alguém que serve a Deus, que andou com Cristo e que experimentou isso de uma forma assim única. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler esses versículos do capítulo 16, mas depois nós vamos voltar ao capítulo 14 para nós entendermos melhor o que aconteceu aqui. Mas eu queria ler o 16 com vocês. Acharam? Em João capítulo 10, versículo 3, diz assim que Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Não é maravilhoso isso? Né? Deus nos conhece pelo nome, Ele conhece cada um de nós. E a ovelha conhece a voz do pastor. Então, o meu pedido é que nós sejamos ovelhas que conhecem a voz do pastor, que ouçam o seu nome e entendam o seu chamado. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. E diz assim, capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Embalsamar o Cristo, que tinha sido crucificado e sepultado. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém.
Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. E choravam. E estes, ouvindo que ele vivia, a narrativa dela, né? E que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. É interessante essa narrativa, né? Porque nós temos os discípulos, aqueles que andaram com Jesus, e Jesus falou que ele ressuscitaria. E mesmo assim, não acreditaram, não creram. Só quando o próprio Jesus apareceu e confirmou isso. Muitas vezes, quando a gente fala de missões, acontece isso com a gente. Você ouve em missionário da vida aí, né? Quantos você já participou? Você ouve de missionários sob chamado. Né? Você ouve o missionário falando assim, Deus está chamando você para o campo missionário. Levanta, vai, aceita o desafio, dá o primeiro passo. E muitas vezes, nós agimos como os discípulos. Nós não acreditamos. Não acreditamos no Cristo ressurreto. Você sabe o que é ressurreição? Ressurreição é nova vida. Ressurreição é recomeço. É essa a proposta do Cristo. É a proposta do recomeço, do tudo novo, do sim. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, mas ele foi narrado pelo apóstolo Pedro, segundo a tradição e segundo os estudos arqueológicos. Então, Pedro narrou isso aqui. Então, esse versículo 7, que diz, e a Pedro, você só vai encontrar nesse evangelho. Só aqui. Você sabe por quê? Porque Pedro entendeu a importância e o significado do Senhor nos chamar pelo nome. Ele lembrar do nosso nome. Isso foi tão importante, e é uma frase, não está nos outros evangelhos, mas foi tão importante para ele, o significado foi tão grande, que ele narrou. Então, escreve isso, porque isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. Isso mudou a direção da minha vida. E a minha oração e o meu desejo é que nós possamos chegar a esse ponto. Que entender que o Senhor lembra do nosso nome é mudar a nossa vida, é um marco de mudança, de ressurreição em nossas vidas. Em vários aspectos. Mas vamos entender um pouquinho o que aconteceu com Pedro anteriormente, né? O que aconteceu? Eu separei algumas coisas aqui. No capítulo 14, versículo 27. Vocês não precisam abrir, só vou ler para vocês. Diz assim, 14, 27. Então lhe disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Está falando sobre ele ser entregue e crucificado. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Lembra que eu li no 16 para vocês? Que ele tinha falado que ele iria adiante deles para a Galileia. Tudo foi falado antes. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus,
Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3. Mas ele insistia, versículo 31, com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos a um só coro, né? Sabe aquele negócio? Um fala, eu também, tô nessa aí, tô nesse barco. Mas isso aqui, esse é o Pedro, que umas páginas depois, capítulo 14 ainda, versículo 66, diz assim: estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu estavas com Jesus o Nazareno? Ainda está muito viva na mente de vocês e na minha mente o que eu li anteriormente, né? Com veemência, eu jamais te negarei, eu morrerei contigo. Tá bom. 68. A resposta de Pedro. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, né? Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles. És um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Não sei se você já passou pela situação de você afirmar, ser categórico no que você vai fazer. Assim, ou no que você não vai fazer. E ter certeza disso. Certeza. Se eu perguntar para você, e eu fiz a mesma pergunta pela manhã, você morreria pelo seu Cristo? Qual seria a sua resposta? Agora, sentado aqui em Curitiba, na Igreja Batista Vila Sandra, qual seria a sua resposta? Sim, eu morreria por esse Cristo. Será? Será que isso é tão verdade quanto nós acreditamos que é? Será que isso é tão certo quanto nós acreditamos que é? Não sei o que vai no coração de cada um aqui, mas para o apóstolo Pedro não foi. E não precisou um guarda com uma espada ou com uma arma. Bastou uma criada. Bastou uma criada para ir negar o Cristo. Que ele falou com veemência que morreria por ele. Uma criada, gente. E isso fala muito aos nossos corações. Porque nós encontramos criadas todos os dias no nosso caminhar cristão. E muitas vezes nós negamos esse Cristo que eu acabei de perguntar para vocês, que vocês morreriam, que eu morreria, por causa de uma intervenção de uma criada, ou de algo bem simples. Vergonha, falta de tempo, falta de certeza, desculpas de não saber da razão da fé, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Nós não precisamos de muito para negar o Cristo a qual nós dizemos que amamos. E ele sabe disso. Isso é maravilhoso. Ele sabe, ele olha para o Everton, ele olha para o Ricardo e fala assim: eu sei que você me negaria. Eu sei que essa certeza que você diz ter
ela não é nada diante da morte, ou muito menos diante do que você acha certo, diante dos seus desejos, diante do seu querer. Eu sei que você me negaria. Eu sei que a sua fé não é tão inabalável. Eu sei que você não é o servo fiel que você me diz ser. Eu sei. Sabe o que é maravilhoso ele saber? É maravilhoso. Porque aí nós entendemos o significado do... E a Pedro, sabe? E a Everton, e a Lucas. Nós entendemos o quão foi importante isso para Pedro, para o apóstolo Pedro, e o quanto é importante para nossas vidas. Porque isso é carregado de coisas que são muito significativas. Sabe por quê? Porque esse amor é o amor que suplanta a falha. É o amor que suplanta a falha, as nossas pisadas de bola. E a Pedro fala disso. Desse amor que se desfaz, sabe, das nossas falhas, que parece não se importar com o quão errado você foi. A situação de Pedro era a seguinte. Primeiro afirmou, era vergonha, tristeza, dor, decepção consigo mesmo em uma só pessoa. O choro do final, ele fala assim, quando ele ouviu o galo cantar, não é o choro do arrependimento. É o choro do acabou tudo. Você já chorou assim, do acabou tudo? Do não há esperança? Tudo se perdeu? É esse choro. De que eu pisei na bola tão feio que eu não me perdoo. E olha que eu me amo pra caramba. Sabe, eu me amo muito, mas o que eu fiz é tão feio, tão errado que eu mesmo. Então, se eu não me perdoo, o próprio Deus não pode me perdoar. Mas e a Pedro fala desse amor que esmaga com as nossas falhas. Sabe, que nos chama à ressurreição, à nova vida, ao caminhar de novo, ao levantar de novo. É esse Cristo que nós servimos. O Cristo que nos conhece, sabe o quão falho nós somos. E o quão pecaminoso é os nossos corações. E o quão depravado nós somos. Mas que mesmo assim nos olha com amor e fala, e a fulano, e a ciclano, e a Everton, sabe? E a Letícia, e diz assim mesmo, eu te amo. E eu ressuscitei. Eu passei pela morte, eu ressuscitei para que você tenha nova vida, gente. Nova vida. A maioria de nós, a gente tem a tendência de ser bem intolerantes com as pessoas que erram. Poucos de nós são benevolentes, né? A maioria de nós, a gente tem aquela assim, como máxima, comigo só faz uma vez. Ou então, comigo é assim. Né? Escreveu, não leu, é analfabeto. Assim, não dou segunda chance. Então, a gente é assim. Né? Para mim, graça. Para o outro, justiça. Eu quero perdão. Para o outro, condenação. Só que Jesus é o nosso padrão. E apesar dos nossos erros, Ele continua nos amando. Deus odeia o pecado, mas Ele não diminui o amor pelo pecador em nenhum momento.
Pedro negou Jesus 3 vezes. Se escondeu, abandonou no momento mais crucial, mas mesmo assim Jesus continuou amando. E, ao contrário, o diabo ele tenta passar a ideia de que uma vez que você falhou, Deus não te ama mais. Você já passou por isso? O diabo ele usa isso como estratégia. Não, você não tem mais jeito. Né? Sabe quantas vezes você errou no mesmo passo? Você é incorrigível. O diabo usa isso como estratégia. Para que nós não entendermos, não possamos entender o amor e a grandeza da ressurreição. A grandeza do amor de Cristo. E sabe que isso nós reproduzimos? Nós reproduzimos isso com os nossos, às vezes com os nossos filhos. Às vezes nós falamos assim, na hora de disciplinar. Você fez algo muito feio, né? Papai do céu não gosta mais de você. Você já se pegou falando, você que tem filhos, assim, Deus não gosta de você porque você fez isso. Não, a gente acaba falando isso. Isso é um erro muito grande. Porque ele continua nos amando apesar de nós. Então o diabo faz mais ou menos isso também. Ele fala aos nossos ouvidos, né? Que nós não podemos experimentar o perdão do Senhor ou entender essa voz de Deus que nos chama. Não sei, mas muitos amigos, talvez até entre vocês, você pensa assim mesmo, um campo missionário não é para mim. Não é para mim. Eu vivo cambaleando na vida cristã. Um dia estou bem, outro dia estou mal. Não é para mim. Você deve usar isso, não sei, como muleta, para não entender esse chamado. Não é desculpa. Não é desculpa. Eu sou prova disso. Às vezes a gente olha missionário, né? Você é missionário e fala assim, mas você é espiritual, Everton. Você se vocês conhecessem meu coração. O quão pecaminoso é. O quão errado é. Que só um Deus imensamente amoroso é capaz de suportar e perdoar e chamar e capacitar um Everton. E se um Everton está no campo missionário, você não tem desculpa nenhuma. Deus é maravilhoso. No Salmo 103, versículo 8, versículo 8 a 10 diz assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito presente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse é o nosso Deus. Mas tem outro significado. Ele também é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus que sempre está nos dando uma segunda chance para nós acertarmos. Ele é o da segunda, da terceira, da quarta. Não importa o quanto você erre, Deus sempre te dá uma segunda chance. Ele sempre nos dá uma segunda chance, gente. Eu sou o exemplo vivo disso. Como Deus nos dá a segunda chance. Sabe quantas vezes eu já fugi do campo missionário? Pelo menos 5 vezes. Pelo menos. Umas 3 vezes solteiro e eu acho que umas 2 depois de casado. E Deus sempre me chamou, me deu uma segunda chance. Só para relatar um pouquinho, logo quando eu fui para o seminário, pensando em missões, logo no nosso primeiro ano, eu falei para a Dani, falei assim, não tem condições não de ficar aqui, sabe, está apertado, vamos para casa. A gente esperou as férias de julho. Aí a gente foi trabalhar na igreja e pensou, não, a gente não vai voltar mais para o seminário. A gente vai ficar por aqui.
O pessoal assim, não, a gente está aqui, a gente fica caladinho. Ninguém sabe onde os meus pais moram mesmo, então ninguém vem atrás. Pois acharam a gente. Deus ele é um caçador assim incrível. Quando eu vi estacionar um carro lá na frente, era o reitor do Palavra da Vida. Aí ele chegou assim, você não vai voltar para a aula? Eu falei, não tem dinheiro. Não tem condições, não tem como pagar. Ele falou, não, a gente arranja condições. Ele falou, não, a gente consegue, a gente vai ter condições de você. Entra no carro, pega as malas. Aí, tá bom, eu entrei no carro, cheguei lá, tá. Começamos, e eles encontraram. Começamos a trabalhar, pagava metade do valor. E a outra metade, a gente trabalhava. Passou um ano. Nas férias, adivinha o que eu fiz? Vocês sabem o que eu fiz, né? Não voltei. Falei, não, agora não dá, Dani. Agora a gente vai arranjar um emprego, vou ficar rico. Né? O negócio é ficar rico, casa na praia, esse negócio de missões. Não dá dinheiro. Não dá. E a gente ficou lá. Quando faltava, acho que 2 dias para começar as aulas, eu pensei, agora me esqueceram. Agora deu certo. 2 dias, um dia depois, 2 carros estacionaram na frente de casa. Dessa vez era aquele diretor que estava falando no começo, o Gary, e o reitor do seminário. Falou assim, você não vai para a aula? Você vai perder a primeira semana. Eu falei, gente, eu não vou mais, já desencanei disso. Esse negócio de missões. Entra no carro. Aí, olha, a gente vai ter uma reunião hoje à noite com você. Aí me colocaram todos na época, 96. Ano de 96. Acho que alguns não tinham nem nascido ainda, né? Ó, Lucas, tá vendo? 96. Aí eles colocaram no carro, chegou uma reunião com todos os americanos, com aquele português que a gente ouviu no vídeo. Terrível. E tudo. E eles sentaram lá e falaram assim, não, você não vai voltar, a gente vai fazer o seguinte com você. A Dani trabalha na secretaria, você trabalha com o Wilson Greff, que é o missionário que agora está em São Paulo. Nós tínhamos uma oficina de carros, né? Ele te ensina a mexer com carros e vocês pagam um seminário. Falei, mas quanto vai sair do nosso... Não, nada. Nada. Vai ser de graça. Nós só queremos vocês aqui. Aí eu falei, Senhor. Isso é que é chamar pelo nome, né? Então você... E eu fiquei. Mas essa foi a primeira vez. Me formei. Fui para minha primeira experiência ministerial. Fui fundar uma igreja numa cidade chamada Castanhal, no interior do Pará. Eu e um amigo, um outro missionário norte-americano. Primeiro ano de saindo do seminário, cabeça dura, né, insubmisso. Tinha tudo para dar errado. Eu fiquei lá 1 ano e meio. Não deu certo. Choro, despedida, não foi bom. E eu pensei, agora isso tem um fim. Vamos embora para Curitiba. Aí eu vim para cá. Falei, cheguei aqui, eu quero sentar no banco, quero só ouvir. Eu não vou nem participar de escola dominical para não me perguntarem nada. Então eu vou só assistir o culto, louvor, na PIB, porque ninguém vai me ver mesmo. Na época era no ginásio, né? Aí eu sentava lá em cima, porque era mais difícil de me acharem, né? Porque sempre tinha os conhecidos que, oi, você não estava no Palavra da Vida? Nossa. Sempre tem uns que te conhecem, né? Então eu me escondia lá por cima, e Dani. E fui atrás de um emprego. Só que, imaginem, eu entrei no seminário, eu estou no campo missionário assim, com os meus pais, depois, desde os 12 anos eu me converti, e meu pai já era convertido. Ele começou a se envolver com missões, porque era uma missão, então começou a viver no campo missionário. Então eu estou nessa caminhada há muito tempo. E depois eu fui direto para o seminário, com 18 anos. Então a minha carteira não tinha nada. Era em branco. Aí eu cheguei para arranjar emprego em Curitiba. Aí eu apresentava a carteira, só folhava. Quanto você tem? Eu devia estar com o quê? 25, 27 anos. Você nunca trabalhou na vida? Não tem nada, rapaz.
Você sabe dirigir? Não. Você nem sabe dirigir? Você quer que eu faça o quê com você? Aí fica muito difícil. Aí eu fui trabalhar numa lanchonete, vou fazer propaganda aqui, chamada Au Au. Ainda existe? Fui trabalhar na Au Au. Eu fui, o Lucas me levou lá. Fui limpar chão. Sabe limpar chão? Sujavam e eu limpava. Sujavam e eu limpava. E eu ficava pensando assim, Senhor, é isso mesmo? É isso que tu queres para mim? E era incrível como Deus nos chama pelo nome. Porque eu limpava chão e não era por mérito. Eu só fazia as coisas bem feitas porque eu queria o meu salário no final do mês. Mas em 2 meses eu já estava preparando lanches. E era grande coisa, hein? Eu saí do chão e fui para lanche, lá na chapa. Suadeira, mas já estava subindo, entendeu? Na escala, né? Eu lembro que 6 meses depois eu estava no caixa. Subi, né? Já estava lá com o dinheiro na mão. E eu falava, Deus, o que está acontecendo, né? E sabe o que mais me perguntavam no meu trabalho? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui, rapaz? E eu não respondia nada porque eu não sabia também. Mas a história piora. Foram 4 anos trabalhando, aí depois saí, fui para outra empresa, para outra e tudo. Um dia, eu estava passando roupa. Eu sou um homem prendado, eu passo a minha roupa. A gente aprende isso no seminário. Né? Então você passa a sua roupa, faz sua comida. Então eu estava passando uma camisa e chorando. Chorando e falando, Senhor, depois de tanto investimento na minha vida, tantas pessoas investiram na minha vida, eu estou aqui, sem direção. Se pelo menos eu soubesse que caminho eu estou traçando, mas eu não sei. E Deus me chamou pelo nome. E foi louco assim, sabe uma coisa louca assim? Eu acabei de passar roupa. Nunca façam isso, hein? Eu acabei de passar a minha roupa, peguei uma mochila, coloquei todas as roupas que eu tinha, chamei um táxi e fui embora. Eu voltei. Sem a esposa. A Dani estava trabalhando. Bem loucura, né? Aí, quando ela chegou do trabalho, eu já estava fazendo uma conexão em São Paulo, acho. Eu liguei para ela, falei, eu estou voltando para o campo missionário. Ela, o quê? Como assim para o campo missionário? Vende todas as coisas e vem atrás de mim. Sabe, você não ouve a resposta, você logo desliga, né? Vai lá que ela diz não. Então, não arrisquei. Aí cheguei lá, esse mesmo Palavra da Vida investiu, falou, me recebeu. Né? E eu fui trabalhar na guarita. Eu não tinha sustento. Então ele falou assim, você quer ficar aqui? Você vai trabalhar na guarita. Sabe, na guarita, abrir para outros missionários entrarem. E nesse tempo eu fazia os trabalhos missionários, quando eu estava de folga. Era o que eu tinha para me sustentar. Aí eles me ajudaram, levantei sustento. E 2 meses depois, acho que ou menos, a Dani pediu demissão, vendeu todas as coisas e foi atrás. Isso que é esposa, né? Mulher virtuosa, quem ela achará, né? Vendeu tudo e foi embora. Quando ela chegou lá, com um bico, mas chegou. Brava, assim. Tá bom, já que você veio pra cá, então vamos lá, né? Vamos lá. Então, depois todo o processo, nós fomos pro campo. Ficamos 4 anos como missionários. Foi a primeira ida para a Palavra da Vida. Porque o Deus da segunda chance. 4 anos. Depois de 4 anos, chegou... A gente tem muitas propostas lá, né? Então chegou um pastor de São Paulo, né? Igreja Batista da Lapa, pastor Jorge Schutz. Chegou lá e falou assim, irmão, eu estou com um projeto na igreja e eu estou investindo em missionários que estão no campo, no norte do Brasil, para se aprofundarem em seus estudos. Você quer fazer uma faculdade? Eu dou casa mobiliada na igreja para você. Você quer? Pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, vou orar primeiro, claro, né, como um bom crente. Fico assim, Senhor Deus, vamos fazer o seguinte, um trato.
Eu vou para lá estudar. Depois de 4 anos, que é o curso que eu vou fazer, eu volto com muito mais capacitado, né? Com mais diplomas, e eu vou servir o Senhor melhor ainda. Cuidado com o que você pede. É Deus que nos capacita. É Ele. E Ele está mais preocupado com a nossa disposição em servi-lo do que a nossa preocupação em nos preparar. E eu fui. Mas eu fiz o trato. 4 anos eu volto. O Senhor banca tudo e eu volto. Mas eu acreditava nisso. Sabe o que eu fiz? Eu estava aqui, né? Não, estava no norte. E eu peguei e fiz a minha inscrição numa das faculdades mais caras de São Paulo. Eu fiz no Mackenzie. Sem ter um tostão no bolso. É louco, né? Fiz lá, me inscrevi para o vestibular, eu vou fazer um Mackenzie. Se é para fazer, eu vou fazer um bem caro. Né? Então vamos lá, Deus. Vamos lá. Né? Fui lá. Saí, cheguei, não tive tempo para estudar. Estava no campo, correria, entregando as responsabilidades. Cheguei à noite e de manhã no vestibular. Pensei, no mínimo eu não vou passar. Né? Então essa loucura vai acabar. Pois eu passei. Falei, cara, Deus é incrível mesmo. Até um jumento como eu, ele consegue fazer uma prova de vestibular e passar. Porque eu não sou o cara mais inteligente do mundo, gente. Não sou. E eu passei. Mas e agora? Eu tenho que pagar a matrícula e a mensalidade. Eu não tinha um tostão no bolso. Não, minto, eu tinha. Tinha 100 reais no banco. Era o que nós tínhamos, 100 reais. Aí eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Pedir bolsa. Juntei uns documentos lá, mas detalhe, o Mackenzie só dava bolsa no 2º semestre. Então eu fui arriscar. É bom arriscar com Deus. Se você faz um acordo com Ele, saiba de uma coisa. Ele vai cumprir a sua parte no acordo. Ele vai. Aí eu cheguei lá com a documentação, me lembro muito bem da mulher, chamava Ângela. Aí dei para a Ângela lá, ela olhou assim e falou, você é missionário? Aí ela fechou minha parte, colocou para o lado e falou assim, eu estou com um problema. Aí eu, como assim? Estou com um problema em casa com meu filho, ele está envolvido com drogas. Você ora por mim? Falei, eu oro. Sabe quando você não entende muito o que está acontecendo? Eu oro. Não, primeiro eu vou contar a história para você. Aí ela contou. 40 minutos eu pensava assim, quando essa mulher vai abrir meus documentos e me dar uma resposta? 40 minutos e ela falando da vida dela, contando, e já só ouvia só blá, 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 blá. Aí depois ela orei com ela e tudo. Aí eu pensei, e meus documentos, Ângela? Meu documento falou, não preocupa, Deus já cuidou disso. Aí eu fiquei assim, e aquelas palavras ficaram na minha mente. Ela vai no terminal do aluno, né, lá e vê. Aí eu fui no terminal, olhei, 70% de desconto. Falei, nossa, esse Deus é bom mesmo. Esse Deus é bom. 70% no primeiro e 2º semestre, no primeiro ano, né? Depois 70% no segundo, depois 80% no terceiro, depois não cobraram mais nada, 100%. Mas eu precisava trabalhar, porque tinha um valor para pagar. Aí eu pensei, Deus, agora eu preciso de um emprego, mas eu quero o emprego. Eu quero um emprego para trabalhar meio período, ganhar como se trabalhasse integral. Eu quero trabalhar com crianças e adolescentes. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero um trabalho social. Que eu possa falar do evangelho. Né, e que seja no centro da cidade. Você sabe onde eu fui trabalhar? Na Oscar Freire. Numa ONG. No Hospital das Clínicas. Com crianças e adolescentes transplantados. Que estavam na fila de transplante. Trabalhando meio período. Do meio-dia às 6, e ganhando integral. Falei, Deus, tu és maravilhoso. E morando na Lapa, ali perto do... Era ruim que era perto do Palestra, mas as outras coisas eram muito boas, mas era perto do campo do Palmeiras. É o que... Eu sou corintiano, então isso dificultava o relacionamento. Mas Deus é bom, né? Tem que louvar Ele e tudo. Então eu ficava gritando, os palmeirenses faz muito barulho. Italiano, né? Aí, e Deus é maravilhoso. Aí eu, morando bem, ganhando bem, estudando, eu pensei, vamos rever o acordo?
Nunca revejo um acordo com o Senhor, experiência própria. Ele não gosta disso. Eu falei, Senhor Deus, tá tão bom aqui. Eu acho que isso me causou um trauma com esse negócio de tá bom, sabe? Tá tão bom aqui, Deus. Vamos prolongar esse acordo por mais, assim, uns 10 anos? Assim, 10 anos. O meu filho nasce aqui, estuda. Eu amo São Paulo. Eu gosto daquela cidade, sinceramente. No começo foi difícil, mas depois eu apaixonei, assim, que é incrível. Eu gosto muito de São Paulo, daquela correria, daquela loucura. Eu gosto de sair 3 da manhã e tá todo mundo na rua assim, sabe, aberto, e você poder fazer no supermercado às 3 horas da manhã e todo mundo tá no supermercado. São Paulo é gostoso isso. Eu falei, Senhor, a cidade é boa, eu gosto. A Dani está trabalhando bem, a Dani está trabalhando na Tokstok em São Paulo. Vamos rever esse acordo. E eu orei. No final de 4 anos, terminou a faculdade, né? Eu perdi o emprego. A igreja explodiu. Sabe o que é explodir? O pastor saiu, deixou sem ninguém, e o projeto era dele. Uma semana depois me ligaram a secretária, quando é que você vai deixar a casa? Eu falei, nossa Deus, isso é rápido mesmo. E eu fiquei naquela loucura, gente. E agora, né? O que eu vou fazer da vida? Porque até então eu falei para Deus assim, vamos rever o acordo, mas na minha mente já tinha refeito. A coisa já estava feita. Aí eu fui, cara, uma correria. Foi a única vez na minha vida em que eu cheguei para minha esposa e falei, Dani, você decide, eu não tenho condições nenhuma. Você decide o que fazer na nossa vida. Eu não tenho condições nenhuma. Eu não sei o que fazer. E ela decidiu. Adivinha o que ela decidiu? Vou perto do papai e mamãe, né? Vamos para Curitiba. Falei, vamos para Curitiba. E eu vim para cá. Foi o ano. Aí eu vim. Só que eu vim e fui para PIB de novo. Mas eu conhecia muita gente. A primeira vez que eu fui para PIB, estava começando o curso de células. E eu era da turma do pastor Edson. Ele estava chegando do Rio. Olha só o tempo que isso faz. Então a gente era colega de turma. Aí eu voltei depois. Um aluno nosso do Palavra da Vida, o Anderson, ele é o pastor do Ministério com Esportes, trabalhava lá. Eu fui lá com ele. Vou colar em alguém que eu conheço, né? Aí comecei a trabalhar, mas não agradou e tudo. Aí o Marquinhos me ligou e falou, cara, na Vila Sandra tem um amigo o cara é muito gente boa, pastor Ricardo Lebedenko. O cara é muito legal. Cola nele. Cola nele que vai dar certo. Aí eu vim aqui, fui tão bem recebido. Foi maravilhoso. Deus nos chama pelo nome. Acho que demorou o quê? 1 ano aqui, né, Ricardo? Acho que 1 ano depois me recebeu. Eu já estava na reunião de pastores. Eu estava na reunião e falava assim, esses caras não sabem o que estão fazendo. Né? Então, estava nós 4, né? Eu, Ricardo, Felipe, o Marte, ainda seminarista, solteiro, sem cérebro. Agora não, agora ele é. Mas, e a gente estava lá e Deus começou a fazer e caminhar, e a experiência foi maravilhosa. Mas lembram aquela experiência que eu tinha com o bom? Foi o que aconteceu aqui. Deus é o Deus da segunda chance. E eu estava aqui, bem. Gente, não tinha nada de ruim, nada que eu pudesse reclamar. Nada. Mas Deus, eu falei para Ricardo, né? Eu falei, Ricardo, Deus está me incomodando, cara. Eu preciso voltar para a região amazônica. Ele falou, e a palavra do Ricardo para mim foi, eu sempre compartilho isso. Ele falou assim, você não acha que está meio confuso das ideias, não? Você já pensou que pode ser isso da sua cabecinha maluca disso aí? Já pensou que Deus quer que você morra e seja enterrado ali na João Bétega, sabe o cemitério? Falei, cara, envelheça aqui com a gente. Falei, não, eu fico constrangido e lisonjeado com uma pessoa querer que você fique com ele pro resto da vida, né? Então é um casamento longo, né? Até envelhecer. Então a minha liderança não disse sim. E eu fui orar.
E Deus continuava me incomodando e me chamando pelo nome e falando: avisa e a Everton. E a Everton. E eu orei uma semana. Depois de uma reunião, eu já tinha me calado porque eu fiquei assim, falando, não vou falar mais nada, né, para Ricardo, nem para Felipe, nada, nem para Marte. Aí Ricardo me perguntou, ele olhou para mim e falou assim: como está o teu coração? Como está o teu coração em relação ao norte, em relação a missões? E eu falei assim: pastor, Deus continua me incomodando. E ele falou: eu também. Você quer ser enviado? Nós te enviamos. Eu levei um choque. Sabe, porque você quer ouvir, mas quando você ouve, né, aquilo te dá um choque. A nossa igreja vai te enviar. Você quer ir daqui a um mês? Daqui a um mês, aí ele falou assim: porque o trabalho de Deus, feito do jeito de Deus, não fica sem o sustento de Deus. Nunca. E eu acreditei nas palavras dele. E Deus é maravilhoso, porque Ele deu uma segunda chance, sabe? E eu posso testemunhar isso, do Deus que dá a segunda chance, que nos chama pelo nome. Quantas vezes for necessário, abram os ouvidos, que nós possamos abrir nossos ouvidos e ouvir a voz do Senhor. Ele está nos chamando pelo nome. Então esse é o Deus da segunda chance, é a minha experiência com Ele. Né? Mas Ele é o Deus também, para nós finalizarmos, senão eu vou me alongar demais. É o Deus da misericórdia e graça. Ela vem do Senhor. Misericórdia e graça vem do Senhor. Ele tem isso nas mãos. Só Ele pode nos dar essa graça, esse favor imerecido. Que nem eu, nem você temos a capacidade de receber, nem ações para receber, nem atitudes para receber, mas que vem do Senhor. Que tem uma dimensão que a gente não consegue mensurar. A graça do Senhor é maior do que nós podemos compreender, gente. Bem maior do que qualquer definição científica, teológica que eu possa ter, que você possa ter. Ela nos alcança e nos abraça de uma forma única. Improvável. Miraculosa. E o mais louco de tudo, essa graça é infinita. Ela não é medida. A Bíblia diz que ela é desmedida. Não tem fim. Ele derrama ela livremente sobre nossas vidas. Vamos entender a graça. E a graça passa pela ressurreição, por ouvirmos a voz do Senhor, por Ele chamar-nos pelo nome e nós entendermos isso. Ele é o Senhor da misericórdia e da graça. Ele é o Deus da misericórdia e da graça. Ele. Não é o que eu faço, o quanto eu sou capacitado, o quanto eu tenho de riquezas. Nada disso importa. Nada disso importa. Nada disso nos faz merecedores da misericórdia e da graça. Ela vem livremente do Senhor. E isso deveria nos constranger, nos mover, de alguma forma nos elevar, sabe? Nos tornar filhos mais gratos. Talvez comece por isso. Eu contei a experiência de você experimentar a graça do Senhor e a sua misericórdia em meio aos conflitos que nós temos, que eu tenho no campo missionário e que você tem na sua vida. E como isso acontece, como você chega numa fronteira entre ser grato por essa graça ou mergulhar de cabeça como eu vou dizer, na autocompaixão,
na reclamação. Nós passamos diariamente por isso. Quando a Dani relatou aqui, queria relatar para nós encerrarmos, ela falou sobre, foi 7 de janeiro, o Joaquim acordou chorando na madrugada, aí foi fazer xixi, estava horrível, e a Dani desconfiava de uma infecção urinária. E a gente esperou e não sabia o que fazer com ele chorando muito, muita dor, uma dor assim, insuportável, ver o seu filho com uma dor tão grande assim, é uma coisa tão ruim, né? A gente fica tão... Você se sente de mãos atadas. E a gente saiu, né, para procurar. Eu falei isso no começo, né? E em meio a tudo que Deus fez, eu estou confundindo o que eu falei de manhã. Eu já falei isso aqui, eu estou meio confuso. Eu estou meio confuso. Mas em meio à situação, Deus fazendo... E você chegando com o cartão do plano de saúde e o cartão está inspirado, aí você pergunta quanto é a consulta, aí a mulher fala para você, R$600. Uma consulta. Você fala, aí você entra nessa fronteira, sabe? O que é que eu faço, Deus? Eu começo a reclamar aqui disso, ou eu olho para tudo que o Senhor já fez até agora? De nos mostrar, nos levar uma pessoa que nos mostre a cidade, conseguir um carro. Deus, eu quero fazer o certo. Mas o mal e o errado que habita em mim, ele me leva a fazer o que não te agrada. Então, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia, ela me alcance nessas horas. E que a gratidão pelas ações do Deus que eu sirvo seja maior do que os acontecimentos errados que eu acho que vão e vêm na minha vida. Sabe aquelas situações em que não dá certo? Sabe quando a gente canta assim, que Deus é Deus mesmo nos dias maus ou nos dias ruins? Que isso seja real. Sabe, que a gente possa ver a misericórdia e a graça de Deus em meio a isso. Em meio a tudo isso. E a Pedro também significa e a você. Né? Você que falhou como Pedro. Né? Você que caiu como Pedro. Você que tropeçou como Pedro. Você que negou o Senhor como Pedro. Você que está tentando se esconder dele como Pedro. Você que está com vergonha. Vergonha como Pedro. Esse convite do Senhor para você também. Ouça a voz do Senhor. Saia do túmulo. Essa é a ideia. Pedro, Everton, Ricardo, Lucas, Roberto. Sai do túmulo dos teus medos, da tua falta de perdão, das tuas dores, e ressuscita. Ressuscita, porque eu sou o Deus da ressurreição. Esse é o convite do Senhor essa noite, irmãos. Ouça a voz do Senhor, Ele está te chamando pelo nome. E Ele é o Deus da ressurreição, é o Deus da segunda chance. É o Deus que está te chamando a um novo recomeço. Amém?